Alô, pessoal. Boa noite, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda segunda-feira, às 19 horas, pela nossa BCC Television, que sempre tem o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com um elevado teor de cultura. Desta feita, uma cultura pandêmica, uma situação incrível, esquisita, que nós estamos atravessando desde um ano e quase um ano e meio. E nós trouxemos para falar sobre um assunto muito delicado que ainda entre nós é um certo tabu. O tabu que menciono é o luto. Luto por vários motivos. A doutora Gabriela Caselato irá nos explicar. Antes de passar para ela, eu quero agradecer toda a nossa equipe técnica, o Bernardo, o Verão, a Luciana, o Ayrton, o Márcio, que está retornando, felizmente, ao nosso convívio, e também a jornalista Cristiane Gaudio, que fez essa nossa apresentação a essa ilustre pessoa, e também a Maria Estela Guedes, que através do seu site www.com, a partir de Lisboa, nos insere em todo o universo lusófono. Gabriela Caselato, eu vou ter que ler, porque a mulher é muito fera. Doutora em Psicologia Clínica, cofundadora e professora, supervisora do Quatro Estações, Institutos de Psicologia, que, em sua plena jovialidade, mais de 25 anos se dedica à saúde psicológica. Recentemente trouxe ao mundo, pela editora Sumos, um livro muito importante, que ela, pelo visto, é assim super compenetrada. O livro chama-se Luto por Perdas Não Legitimadas na Atualidade, o qual reuniu, aliás, verdadeiras feras no ramo de vital importância da nossa saúde. Professora doutora Gabriela Caselato, muito boa tarde, boa noite, bom dia. Muito obrigado por ter aquecido ao nosso convite. Imagino, a sua agenda deve estar assim super lotada, não só pelos acontecimentos odiernos, mas também pelo teu cabedal, que é bastante vasto. Muito obrigado mesmo. Boa noite, Ralph. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Falei boa noite, mas está de dia aqui ainda, nossa gravação. Mas, enfim... A internet tem isso de bom, a gente nunca sabe quando a pessoa vai vir, né? De madrugada, de dia, de tarde. É verdade. Mas é um prazer estar com você, é um prazer ainda maior falar desse livro que tanto me alegrou na publicação e que eu espero possa ajudar muitas pessoas. Irá, com certeza. Bom, escuta, eu posso inferir a priori que a tua especialidade é o luto? A minha especialidade é a intervenção com enlutados, né? Porque a especialidade do luto é de quem se luta, né, Ralph? Assim, ninguém sabe mais da nossa dor do que a própria pessoa que passa por ela, né? Mas a minha especialidade é a intervenção e o suporte emocional, psicológico aos enlutados. E atuo nisso há mais de 25 anos. Mais de 25 anos, né? Pois é. Não, e o que eu acho incrível é que você é bastante jovem para ter tanto tempo. 25 anos é um quarto de século, olha como pesa, né? Ui, pesou. Mas eu comecei logo, aproveitando o seu elogio, eu agradeço, mas eu comecei logo após a minha graduação, eu já ingressei no mestrado, e logo me formei em 95 e 98, 4 estações de Instituto de Psicologia estava sendo inaugurado oficialmente. O que faz o Quatro Estações? Vamos fazer um merchan para você. O que faz o Quatro Estações? Ele é um instituto de psicologia focado nas questões de formação e rompimento de vínculos. Desde o início, né, a gente começou o trabalho com intervenções com enlutados, depois a capacitação de profissionais da área da saúde e educação para o manejo com os enlutados, e aí também ampliando para a comunidade, né, com informações, com publicações, com treinamentos e palestras para pessoas ligadas a enlutados, ou que queiram ajudar enlutados. E os enlutados nos mais diversos contextos, e também, né, de ajuda desde as pessoas que estão lidando com o adoecimento, quer dizer, com uma iminência da perda, né, quando a perda já está ali se ameaçando, né, a vida da pessoa, até o pós, né, no próprio luto, né, então também no contexto de emergências, a gente tem uma história muito grande, os acidentes
Os grandes acidentes coletivos e aéreos, principalmente do Brasil, foi a equipe do Quatro Estações que atendeu a população, as famílias dos sobreviventes, né, as famílias sobreviventes e a família das pessoas que faleceram. Então, são vários momentos em que a gente atua, né, dentro desse tema da ruptura de vínculo. Interessante. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, o que significa perdas não legitimadas? E quando há o inverso disso? Muito bom. A gente vive uma sociedade que já não legitima o luto, né? Você mesmo começou falando de que é um tema tabu, de que é um tema difícil, sim, né? Sim, que sim. As pessoas... A gente vive numa sociedade, a sociedade ocidental, principalmente, tem uma questão de uma negação da morte na sua história. Ao longo dos séculos, a gente foi evoluindo nesse tema, e é um trabalho na contramão, né? De poder entender o luto como parte da vida, como os orientais enxergam, né? E poder acolher os enlutados socialmente e acolher o trabalho com luto nas mais diferentes instâncias. Então, o luto em si já é um tabu. Agora, dentro das situações de perdas, tem situações mais tabu ainda, situações mais negligenciadas, mais banalizadas do que outras. Então, a morte de um ente querido, ela é relativamente considerada pelas pessoas. A gente sabe o que fazer e o que esperar, e sabe que a pessoa sofre, mas outras situações de rupturas, como separações, como quebra de determinadas expectativas, como a gente aborda nesse livro, o sofrimento de profissionais da área da saúde pela perda dos seus pacientes, amputações, migrações. Então, existem muitas situações, porque a morte ou a perda não é tangível aos olhos da sociedade, a sociedade nega e banaliza. E isso gera um enorme incremento de sofrimento para o enlutado, seja no sentido dele ficar só, seja no sentido daquilo que ele só vive e sofre não é importante para os outros, não é considerado importante. Vou dar um exemplo bem fácil, por exemplo, a perda de um animal de estimação, que a sociedade tende a julgar muito imensamente alguém que sofre de uma forma importante quando perde um animal de estimação, por considerar ilegítimo por ser um animal de estimação. Mas dentro da nossa cultura, principalmente nos centros urbanos, como São Paulo, onde eu moro, né, o bicho de estimação, o animal de estimação, é um membro da família, ele funciona dentro da organização de uma família de uma forma muito intensa, diferente daqueles animais que a gente criava fora no quintal, né, que tinha um distanciamento e uma função ou outra na vida da família. Então, a relação com esses animais é muito intensa e a ruptura desses vínculos é muito intensa, mas existe uma banalização da sociedade sobre isso. Você sabe que você falou, nós falamos do tabu do luto. Quando eu era criança, a minha mãe não deixava sequer ouvir falar de enterro, morte. Quando morria alguém, se escondia, abafava. Era uma coisa louca. Para mim, aquilo, sabe, até hoje, não ligava. Agora, você falou morrer de cachorro. Eu tinha uma porção de cachorros em casa. Cada um que morria, minha mãe ficava uma semana, 10 dias de cama. Era uma coisa pavorosa. Agora, aproveitando o ensejo, por que você acha que nós temos essa dificuldade enraigada dentro da gente de aceitar a morte? De onde vem essa falta de aceitação, como você chamou, que eu acho correto? Porque é a única certeza que a gente tem na vida, que a gente vai morrer. É a única certeza que a gente tem na vida. Tanto que tem entre o teu nascimento e a morte, a responsabilidade é sua. Mas a morte é inexorável, ela vai acontecer de qualquer jeito. Por que você acha que nós temos essa tendência a afastar isso, obliterar até a própria palavra, né? Sim. A morte gera uma impotência, a maior impotência para o ser humano, né? Diante da morte, nós não podemos fazer nada. E numa sociedade ocidental, né, cartesiana, que busca o controle a todo tempo, né, o controle pela tecnologia, o controle pela medicina, o controle pelas leis, o controle, né, o controle do envelhecimento, né. Então, de alguma forma, a nossa sociedade ela vai na direção de evitar a vulnerabilidade, de evitar a impotência, de evitar o não controlável. E a morte, então, passa a ser um fracasso quase dentro da nossa sociedade, um motivo de vergonha e de temor. Então, historicamente, isso vem acontecendo. Há um exemplo, né? Antes os nossos mortos eram velados dentro de casa, talvez você tenha vivido essa experiência, né? Sim. E hoje a gente não só quase não vela nossos mortos, e agora a gente está percebendo na pandemia o valor disso, a falta que isso faz, do ponto de vista psicológico para as famílias enlutadas.
como a gente tem enterrado os nossos mortos cada vez mais longe, não só por uma questão sanitária, essa é a razão, dos cemitérios, principalmente os cemitérios parques, serem afastados, mas também por uma questão social, né, assim, de ficar longe daquilo que nos incomoda tanto, que nos fragiliza tanto, né, o que é uma pena, porque, na verdade, a morte, como parte da vida, ela traz a noção da impermanência, né, e a noção de impermanência nos é muito importante para o bem viver. Quando a gente se sabe finito, a gente pode fazer reflexões melhores sobre como a gente está conduzindo a nossa vida. Quando a gente se acha infinito, a gente vai delegando, vai empurrando decisões, caminhos, escolhas na vida, e quando vê, já não dá mais tempo, né, de poder viver a vida que gostaria. E a impermanência, a clareza da impermanência, a consciência da impermanência nos traz essa possibilidade, né, de nos lembrar que a qualquer hora nós não estaremos mais aqui, então vamos viver bem. A vida é muito fluida, né? Sim. Muito efêmera, né? Exato. Estamos falando agora, sabe Deus se eu vou sair daqui. Agora, eu imagino que nesse ritmo pandêmico que estamos vivendo, o teu consultório ou os consultórios de psicólogos devem estar abarrotados, tanto por pessoas enlutadas, tanto por aquelas que estão eventualmente depressivas ou quase lá. Estou certo? Imagino que infelizmente, sim. Em março, quando começou a pandemia, a gente foi muito demandado, inclusive dentro desse livro tem um capítulo sobre os lutos da pandemia, né? E lá eu já dizia que a próxima pandemia ou a próxima epidemia após a pandemia seria a epidemia da saúde mental. E, infelizmente, essa previsão se confirma. A gente já tem um índice de adoecimento mental psíquico no mundo, muito importante no Brasil, né? Outro dia, não me lembro agora, vai me escapar a fonte da notícia, de que o aumento de consumo de antidepressivos desde o início da pandemia no Brasil já tinha aumentado em 18%. Isso é bem significativo. Então, quadros de ansiedade, de depressão, de pânico, aumento de risco de suicídio, rupturas de vínculos, né? Aumento de divórcios entre as famílias, problemas de toda a natureza vão incrementar o sofrimento nas pessoas, e sim, os profissionais de saúde mental estão muito demandados. A gente tem, inclusive, né, criado não só ajudas individuais, mas também buscado formas via online de ajudas coletivas em grupos, para também poder ter um alcance maior, pelo menos de suporte, para poder também fazer uma seleção dos casos mais graves e encaminhá-los devidamente aos cuidados necessários, mas um primeiro suporte online e coletivo para que num número maior de pessoas, não individual, para poder atingir um número maior de pessoas, de pedidos, porque realmente as pessoas estão adoecendo. E nesse terceiro semestre que se inaugura de pandemia, né, isso cresceu vertiginosamente com essa falta de perspectiva, com o número de mortes crescendo, a volta ao isolamento, a desesperança, o desânimo e a tristeza meio que assolou a coletividade, e agora isso tem um impacto na saúde mental. Você acha que o excesso de informação envolvendo morte, desinformação de uma forma geral, fake news, então isso agrava muito a situação de quem já está meio neurotizante? Nem sei se existe esse termo, mas você entendeu, né? Que está prestes a perder alguém. Ou então, eu tenho amigos que não saem de casa de jeito nenhum, desde quando começou. Sim. E gente que eu reputo de bastante inteligência, de profunda inteligência. De repente, se viu acometido de um medo, de uma incapacidade total de olhar para a rua. E não estou exagerando, infelizmente. Veja, medo, falando um pouco mais abrangentemente, medo é uma resposta importante do ser humano, do cérebro. Ela é necessária para que a gente possa discernir o perigo. A sobrevivência, né? Exato. Ela é básica para a nossa sobrevivência. Sem ela, a gente não discerne o perigo e se mete em algumas enrascadas. Mas, pouco medo ou muito medo começam também a colocar a gente em risco de sobrevivência. Então, as pessoas que estão com pouco medo, se colocam mais em risco, e isso traz a possibilidade de elas se exporem mais ao vírus de uma forma mais intensa e, com isso, mais arriscada. E, por outro lado, o muito medo é esse caso que você acabou de descrever, das pessoas que vão paralisando, vão gerando até uma fobia, chama síndrome da cabana, né?
uma nova fobia, uma nova questão agora em resposta à pandemia, de pessoas que não conseguem se imaginar ficando seguras fora de casa. E o contexto não ajuda. Então, a questão das informações que você falou, assim, a busca, ficar alienado é ruim, porque você, então, não tem o discernimento do perigo, mas ficar muito obcecado pelas notícias também é ruim, porque aí fomenta um medo, fomenta uma paranoia, que aí também paralisa as pessoas. Então, a gente sempre sugere que as pessoas possam se informar minimamente, mas com controle e evitar informações, principalmente nas horas antes de dormir, porque isso afeta, né, afeta a tranquilidade para o sono, as pessoas estão dormindo muito mal na pandemia, problemas de insônia geram muitas doenças físicas e psíquicas, e esse medo descontrolado, então notícia moderada. Bom, Gabriela, doutora Gabriela, aliás, desculpe a fala aqui, é irreverência. Por favor, Gabriela. Por favor, Gabriela. Doutora para os livros. Doutora, nós agradecemos imensamente a tua presença, de extrema utilidade, e queiram as forças benfazejas do universo que você continue nessa trajetória para limpar a alma do ser humano, que nós tanto precisamos. Muito obrigado mesmo. Eu já estou até vendo as broncas. Por que não teve mais tempo? Mas se você puder, no próximo livro, que eu imagino que já deve estar no forno, por favor, nos dê a primazia da tua presença. Muito obrigada, Ralf, pelo convite. Um abraço a todos os seus ouvintes e cuidem-se física e emocionalmente. Bom, qualquer coisa a gente recorre aos 4 estações. 4 estações, tá bom. Que o Vivaldi não nos ouça, né? Muito bom. Tá bom, Ralf, prazer. Boa noite. Boa noite. Pessoal, nós conversamos com essa graça, com essa pessoa de infinita sabedoria, doutora Gabriela Carzelato, que é a cofundadora do Instituto de Psicologia 4 Estações, que trouxe ao mundo um livro muito importante, que para muitos deverá ser escatológico, pelas informações sociais que temos, todavia, ele é muito necessário para nós entendermos a nossa inexorabilidade, o luto por perdas não legitimadas na atualidade. Pessoal, muito obrigado pela atenção, pela presença e até a próxima semana. Tchau, tchau.